Documento Jovem Pan. 2025 promete ser um marco para o empreendedorismo. O ano chegou reformulando a maneira de pensar e construir negócios. Porém, o cenário inovador também traz desafios significativos. Se adaptar é a chave do sucesso. Quem já empreende ou quer abrir um negócio vai precisar se ajustar rapidamente às mudanças que estão previstas por analistas para se manter sempre à frente da concorrência. Mais um ano de diversas possibilidades e questionamentos para quem quer empreender. Qual é o melhor método para poder garantir que o produto que a gente foi lá e montou com todo carinho consiga chegar com a melhor forma dentro do nosso cliente? Voar alto é o objetivo de todos, mas os obstáculos aparecem e precisam ser vencidos. Desenvolver empresas, né? Para que ela faça uma expansão segura, multiplicar esse sucesso dessa empresa e realizar o sonho desse empresário de crescer e se multiplicar em várias regiões do país. Empreendedorismo, desafio para muitos brasileiros. O desafio, normalmente, que nós sugerimos é que ele parta de uma visão de mercado, né? Compreender muito bem o setor que essa pessoa deseja empreender. A busca por novas oportunidades de negócios no país tem se intensificado, mas o cenário ainda é marcado com uma sombra que assusta muitas pessoas. O ano de 2025 considera como um dos anos mais desafiadores entre os últimos 4, 5 anos. E a grande sombra que assola os brasileiros é a taxa de juros. A taxa de juros que já está elevada deve subir ainda mais e a inflação que está alta deve continuar mais alta por mais tempo. Isso dificulta o empreendedor a abrir seu negócio, já que os juros, quando fica caro para emprestar um dinheiro para você abrir seu negócio, fica caro e fica até às vezes inviável de você abrir um negócio. Então a sombra do empreendedor brasileiro, que já acompanha há muitos anos e essa sombra está cada vez maior, é os juros. Para quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo em 2025, é fundamental mapear os objetivos e entender o que realmente se almeja com o negócio. O brasileiro ele é naturalmente muito animado, né? É o nosso perfil comportamental. Somos pessoas que gostamos de desafios, gostamos de iniciar novos projetos e muitas vezes a gente peca nesse planejamento. Às vezes uma habilidade natural para fazer algo, mas não organiza financeiramente a empresa, não organiza os pontos, um planejamento de onde você quer chegar ano após ano, com relação a faturamento, com relação a despesas, com relação à parte fiscal. E sempre que você descontrola essa parte muito estratégica, que é a saúde financeira da empresa, muitas vezes você tem um excelente produto, porém você peca ali nessa questão financeira, na questão da organização contábil e acaba que seu negócio pode dar errado. Segundo Fábio Kriegner, gerente de competitividade do Sebrae, o caminho é estudar o mercado antes de qualquer tomada de decisão. Sair da visão do que eu desejo fazer, mas sim do que o mercado necessita. E ele parte de uma visão mais ampla, global, das tendências de consumo. Isso pode parecer meio distante da realidade de um pequeno empreendedor, mas ele, de fato, ele precisa avaliar se o produto que ele quer trabalhar ele tem uma tendência de crescimento ou de decréscimo do seu consumo. Como é que está a penetração das vendas online, da importação. Então, ele tem que compreender o setor como um todo para, a partir disso, ele montar o posicionamento do seu negócio. De acordo com dados do Sebrae, com informações da Receita Federal, o Brasil registrou em 2024 mais de 3 milhões de empresas. Desse total, aproximadamente 96% são de pequenos negócios, o que inclui microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nós tivemos um recorde histórico de abertura de novos negócios no ano de 2024. Foi um ano extremamente positivo, né? Teve um saldo aí, e a gente percebe muito pela uma mudança de comportamento, né? A própria pandemia alavancou os negócios digitais e uma visão também de negócios locais, de compra dos produtos locais. Isso estimularam muitos negócios, né? Quando a gente olha para a abertura de novos negócios, por exemplo, de serviços de distribuição vinculados às plataformas de e-commerce, foi um crescimento muito grande. Foi um dos negócios que mais se abriu e que ele segue uma tendência muito grande, né? Então a gente percebe que essas duas vertentes elas foram importantes para esse negócio.
A gente tem visto um crescimento muito grande daqueles relacionados a consumo direto, que consequentemente eles têm uma baixa barreira de entrada, né, como cabeleireiro, vestuário. Tivemos um crescimento muito grande também, assim que são as áreas de comércio, assim como nas áreas de serviço. Então, por eles terem uma barreira muito baixa, a gente tem um grande número de empreendimentos competindo nesses negócios, e por isso que a gente sugere ter uma diferenciação muito clara. Quando a gente está entrando num negócio que já existem muitos, é saber muito bem qual é o teu nicho, qual é a tua diferenciação e como que tu vai competir, ou seja, o que vai ser diferente dos demais que já existem, né? E são perguntas simples, às vezes, né? Conversando com potenciais clientes já ajuda muito antes de empreender, né? Por isso que a gente comenta ir além da sua própria ideia e conversar com potenciais consumidores, né? Isso é extremamente importante, né? Avaliar esses elementos. Os setores que lideraram a abertura de empresas em outubro de 2024 são elas: serviços, com 61,9% do total, comércio, 22,6%, e indústria de transformação, com 7,7% do total. O serviço, ele sempre lidera esse ranking, principalmente porque os investimentos iniciais para a abertura de um negócio na área de serviço serem bem inferiores. Quando você fala de comércio, há toda a necessidade de adaptação de um imóvel e composição de estoques iniciais. Quando você fala de indústria, além da adaptação do imóvel, você tem que montar ali um pequeno parque fabril. Compra de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, ferramentas, às vezes veículos utilitários, tudo isso é necessário. Quando você pensa num serviço, por exemplo, o serviço de consultoria é um serviço que não demanda qualquer investimento em equipamento. É só o conhecimento já estocado, né, ou adquirido ao longo do tempo pelo prestador do serviço. Então, empreender na área de serviço é muito mais simples, muito mais barato, requer um investimento quase que zero. Tá? Então, isso, de alguma maneira, coloca serviços sempre à frente. Cristiano surfou uma onda que está em alta: a busca pela vida saudável. Então, é que o saudável, quando a gente começa a entrar nessa parte, você consegue abrir vários leques dentro do saudável, né? O que é saudável para você? Às vezes, para você, o saudável é você poder ter meia hora a mais no seu almoço para ler um livro, ou pelo menos ter alguma coisa prática ali para comer. Ou não, uma refeição que já vem mais balanceada em calorias, proteínas, carboidratos. Então, são várias... A gente percebeu que tem várias etapas aí dentro do saudável, né? Que é uma pergunta muito ampla. O que é saudável para você? Para mim, o saudável é dormir cedo, o outro é dormir tarde, enfim. Não sei, vai de cada um. Mas a Naturalis sempre buscou trazer alimentos que forneçam a melhor parte dos nutrientes possíveis que a pessoa precisa ter num dia e um cardápio bem variado para que a pessoa possa ter mais tempo, mais saúde e, consequentemente, ela vai sentir todos os benefícios de uma alimentação saudável, que é mais energia, mais disposição, mais longevidade. De práticas sustentáveis a experiências gastronômicas virtuais, o empreendedorismo de alimentação está em constante evolução. O mercado de alimentação está maduro, está crescendo, representa hoje 10% do PIB, representa hoje um potencial de empregos diretos, mais de 1.800.000 empregos diretos, representa uma movimentação de mais de R$1 trilhão. É um mercado que está em crescimento. Este mercado e essas demandas comportam vários desafios. O desafio de um consumidor muito mais consciente, muito mais exigente, o desafio de soluções, especialidades e cuidado com a qualidade da alimentação que é ofertada. De olho neste ramo cada vez mais potente, Cristiano decidiu apostar todas as fichas. A ideia veio da própria rotina, junto com a esposa. A minha esposa, que começou a empresa, ela foi nutricionista. A nutricionista comentou com ela que uma empresa entraria em contato para poder fazer as refeições dela. Ela disse que não teria necessidade, já que ela gosta muito de cozinhar, ela mesma faria, já que ela queria buscar um cardápio mais diverso, assim, dentro de uma dieta. E ela começou a fazer ali um cardápio bem bacana. Uma amiga nossa provou, gostou bastante, ela começou a fazer para uma amiga, para outra. Na hora que viu o negócio tomou forma, ela já tinha um sonho do passado de fazer alguma coisa, de empreender de alguma forma. Então acho que isso veio no momento certo. Ela também sentiu os benefícios de ter uma alimentação saudável e o negócio começou a crescer, começou a tomar forma. Eu já fui ajudando da forma que eu podia na época, né? A minha formação é financeira, então eu venho no mercado totalmente diferente de fazer conta e a gente foi percebendo que o negócio
foi dando certo. E deu muito certo. O que era uma marmita para Maria Cândida e Cristiano virou uma empresa para atender toda a grande São Paulo. A gente começou em casa, num apartamento que ela morava, aqui perto inclusive, mas aí chegou uma hora que não tinha mais condição de estar dentro daquele apartamento, né? Até porque o cheiro de comida ali era surreal, os vizinhos queriam matar no bom sentido a gente, mas a gente sentiu que a gente tinha que dar um passo a mais de profissionalizar, trazer mais gente, estar num espaço só da empresa. Então a gente alugou um imóvel onde a gente poderia ter metade casa e metade empresa. Segundo dados da Brasil Food Trends, compartilhados pelo Sebrae, o mercado de alimentação saudável vem experimentando um crescimento médio de 12,3% ao ano. E de acordo com a Euromonitor Internacional, o setor de alimentos saudáveis deve crescer 27% no Brasil em 2025. A alimentação saudável virou, né, não só uma moda, né, mas também um hábito do consumidor brasileiro. O consumidor entendeu que não é só investir em saúde, né, em termos de não só na medicação, no plano de saúde, mas também cuidar de si mesmo e se alimentar melhor. Então o brasileiro vem passando por isso. Claro que mudanças de consumo foram muito importantes, entre elas a própria pandemia, que forçaram as pessoas a ficarem em casa e deixar não só de comer lá fora, né, como fast food, fazer sua própria alimentação e até mesmo ter tempo para pesquisar sobre o que é melhor para o seu próprio corpo. Então, ou seja, mesmo alimentando fora de casa, escolhendo, tendo escolhas mais saudáveis, ou até mesmo escolhendo seus próprios alimentos, comprando no supermercado, fazendo seu próprio alimento, independentemente do que seja, o brasileiro está escolhendo comer cada vez melhor, e quando eu falo melhor, cada vez mais saudável. E isso, a externalidade, ou seja, o efeito disso é positivo, porque ele vai cada vez menos ao médico, toma menos remédio e ele vive mais longe. E quando a gente fala, né, de um empreendedor que ele se cuida, faz atividade física, né, um empreendedor que se alimenta bem, ele tem a capacidade cognitiva boa, né, ele consegue ter raciocínio melhor, raciocínio lógico, ele consegue viver mais e consegue ter a vitalidade de acordar todo dia cedo, que o empreendedor brasileiro tem, de enfrentar seus desafios, né, de conseguir realmente trazer, motivar seus funcionários. Então o efeito disso não é só na saúde, no aspecto físico, mas também mental, psicológico. São vários estudos de faculdades renomadas que trazem esse efeito, esse paralelo entre a alimentação saudável, entre a psicologia, né, entre todos os efeitos que são positivos, que o empreendedor brasileiro deve adotar. Não só isso, mas também entre outras iniciativas. Então a alimentação saudável não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro ter adotado esse crescimento. E a gente fala aqui não só de food service, né, ou seja, alimentos fora de casa, dentro de casa, é uma tendência que veio para ficar e o brasileiro cada vez tendo uma consciência que aquilo que é melhor acaba sendo não só melhor para o bolso, né, mas também melhor para a sua saúde. Os números enchem os olhos, mas ainda empreender é um passo complicado para muitas pessoas. A frase "empreender no Brasil é difícil" ainda ecoa na cabeça da população. Mas para o gerente nacional de relacionamento com o cliente do Sebrae, tudo é possível, mesmo com o cenário instável da economia brasileira. A população que quer empreender, ela empreende com ou apesar ou independente do governo, né? A pessoa que tem, de fato, um espírito empreendedor, ele vai tirar a ideia dela da cabeça, passar para o papel, fazer um plano de negócio. Dada a viabilidade desse plano de negócio, não é mais um achismo, é uma constatação da viabilidade, a tendência é que ele vá à frente e implemente, concretize e tangibilize essa sua ideia de negócio. Mesmo independente do governo que esteja atuando. Isso é muito da característica, do perfil, do espírito do empreendedor. Tá? Mas é claro que quando a gente tem uma economia com perspectivas de crescimento, muitas vezes o empreendedor que está ali vacilando, ele aproveita para tirar a sua ideia da gaveta, o seu plano de negócio da gaveta, para implementá-los, né? A gente tem hoje aí um ambiente moderado, né? Não tem perspectivas muito positivas nem muito negativas, e isso não é nenhum impedimento para que o empreendedor vá à frente. O Brasil é o terceiro país mais complexo para fazer negócios no mundo, segundo o Índice Global de Complexidade de Negócios. Além de todas as questões de conhecimento sobre o setor onde vai atuar, o empreendedor precisa também ter certas noções de finanças, custos, do próprio mercado, do entendimento sobre o cliente
Então não é uma decisão simplesmente que envolve a vontade, simplesmente uma decisão de querer fazer. Ele precisa entender os aspectos relacionados ao negócio em si, mas de forma muito clara, sobre a demanda, sobre a oferta, sobre as questões contábeis, sobre a legislação, sobre a dinâmica de expansão, onde ele vai colocar o ponto, a loja. Então não é só o desejo, né? Não é só aquela vontade, o ímpeto. Um dos principais fatores que tornam o Brasil um país complicado para empreender são as questões fiscais e contábeis. O sistema tributário é composto de 3 instâncias: federal, estadual e municipal, o que contribui para um ambiente altamente regulamentado. As questões fiscais, as questões tributárias e contábeis são um desafio para os empreendedores, porque é um fator chave de sucesso para as empresas. Porque se o empreendedor muitas vezes errar na apropriação contábil, na forma que ele registra contabilmente, ele pode no futuro ter muito problema com o fisco, com o governo. E se ele fizer um enquadramento, assim, se ele fizer isso assim, de forma equivocada, colocando o enquadramento das contas, né, seja no simples, seja no lucro presumido, de forma equivocada, ele pode pagar mais imposto do que deveria. Então isso é muito sério e eu vejo empreendedores tendo muito problema com relação a isso, inclusive muitas vezes pagando multas que comprometem o caixa da empresa. E sucesso, gente, sucesso, eu falo assim, sucesso ou fracasso a gente percebe no caixa. Os empreendedores, né, tem uma regra no mercado que a gente diz assim: a empresa fracassa ou a empresa tem sucesso no caixa. O caixa da empresa reflete o sucesso ou o seu fracasso. Muitos querem abrir o seu próprio negócio, mas sem uma base concreta, isso acarreta no fim de um sonho. Segundo as pesquisas, 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. E os motivos principais são falta de planejamento e gestão, falta de capital de giro, concorrência e fatores externos, como crises econômicas e regulamentação governamental. A falta de preparo dos empresários se une ao cenário macroeconômico do país, o que gera um ambiente de pouca prosperidade empresarial, como explica Moacir Miliome, assessor de investimentos. Todos os empreendedores no Brasil, eles têm que lidar com uma economia instável, no qual atualmente nós temos uma inflação fora da meta, juros altos que impactam no custo e no crédito. Vou dar um exemplo, né? Se você tem uma empresa que trabalha com alimentos, e aí você tem, exemplo, um restaurante, você percebe que o preço do azeite subiu demais, o preço de todos os produtos que seriam os insumos ali, a matéria-prima para o seu negócio, subiram muito. Então, atualmente você tem uma inflação um pouco descontrolada, né? E você tem juros que impactam na tomada de crédito. Então, às vezes, o empreendedor ele precisa pegar um crédito, ele precisa fazer um empréstimo para honrar algumas dívidas, e tudo nesse momento com a taxa de juros indo para 15% até maio, de acordo com o Banco Central, torna um crédito mais caro. E quando a gente vê um crédito mais caro, os custos de você financiar qualquer tipo de material, máquina, eles ficam maiores. Então, isso seria um dos principais desafios aqui para o empreendedor nesse momento. De acordo com a especialista em empreendedorismo, ao mesmo tempo que 2025 faz muita gente tirar do papel o tão desejado negócio, a economia não tem colaborado para a abertura de empresas. O Brasil é um ambiente que é considerado até hostil para novos investimentos. Como eu tinha comentado, juros é um principal fator, as políticas públicas que acabam não ajudando o empreendedor a abrir seu próprio negócio. Bom, são diversos desafios, mas o empreendedor ele não pode ficar parado, não é mesmo? Ele precisa empreender, ele precisa ter criatividade, e o brasileiro é conhecido por isso.
Então, apesar de todos os desafios, apesar de rankings que colocam o Brasil como uma das piores posições para um ambiente de negócio para se empreender, nós temos oportunidades únicas que países, até mesmo renomados, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, não têm. Então eu falo até mesmo pelos recursos naturais, até pela regionalização das regiões, e a gente tem diversos aspectos que podemos trazer que o Brasil tem muita oportunidade, apesar de todos os desafios. Ora, se nós temos diversos desafios que não são de hoje, de muitos anos, o Brasil carrega esse peso tributário, o peso político, o peso das taxas de juros, da dificuldade de acesso ao crédito, são diversos problemas. Mas o brasileiro, ele cada vez empreende, enfrenta os desafios e a gente tem os números. Ou seja, os números do empreendedor, do pequeno e médio empreendedor, só crescem e as oportunidades também. São novas tendências, novas tecnologias, novas adoções de consumo. Tudo isso abre oportunidade para o consumidor brasileiro acabar trazendo o pequeno e médio empreendedor como destaque, algo que as grandes empresas talvez não tenham essa mesma velocidade de adoção e o pequeno e médio empreendedor acaba adotando isso e fazendo cases de sucesso, como nós temos diversos cases. E quando a gente fala de grandes empresas, tudo nasceu numa garagem, tudo nasceu numa pequena loja, então precisa dar o seu primeiro passo para assim vislumbrar passos ainda maiores. Vale muito a pena pensar que este momento pede para o empreendedor muito mais planejamento, muito mais cuidado, muito mais processo de acompanhamento da sua performance tanto como empreendedor como fornecedor de um serviço para a população. É um momento interessante do mercado e vale a pena se você deseja empreender, mas cuide do planejamento. A inflação segue como um dos principais desafios para os pequenos negócios este ano, pressionando os custos operacionais e afetando o poder de compra dos consumidores. A inflação foi um problema em 2024. Nós ficamos acima do teto da meta e seguirá sendo um problema em 2025. É por isso que o Banco Central está tão atento, aumentando a nossa taxa básica de juros. Esse ano 2025 ela deverá estar aí, girar em torno de 14,5%. Nós devemos ter aí aumento da Selic esse ano, aumentos sucessivos, levando a chegar ali a 14,5%, ou alguns analistas dizem que chegaremos em 15%. Então, acompanhar a inflação para fazer boas negociações com os fornecedores e olhar bem os preços dos produtos finais é outro desafio aos empreendedores. O cenário econômico instável faz com que empreendedores busquem novas formas de equilibrar as finanças e quem quer abrir um negócio está preocupado e pessimista. 2025 será um ano desafiador, um crescimento do Brasil em torno de 2 a 2,5%, com uma inflação relativamente sob controle, em torno de 4,5% a 5% IPCA, com uma taxa de juros nossa realmente alta. O problema da taxa de juros Selic alta, ali em torno de 14,5%, é que o preço do dinheiro ele fica muito alto. Então, isso obriga as empresas a serem muito boas na sua gestão financeira, na sua gestão profissional, na sua gestão financeira, para depender menos de dinheiro de terceiros. Então, a boa gestão, ela é sempre primordial. A empresa tem que entender bem dos seus custos, da sua formação de preço, entender bem os seus clientes, entender bem a sua competitividade para ser melhor que os seus concorrentes, para atrair mais os clientes. Não pode gastar à revelia. Ela precisa ser uma empresa austera, sabe? Uma empresa espartana que gasta o ideal. Não pode desperdiçar, não pode dar o passo maior do que a perna. O empreendedor sabe que existem altos e baixos e estar preparado para isso é fundamental para não fechar as portas. E o dinheiro fala alto nesse caminho.
a gente tem um acesso ao crédito difícil por conta dessa taxa de juros muito acima da média. Isso dificulta até para você ter um capital inicial, porque às vezes você tem muita dificuldade de encontrar crédito acessível nos bancos, né, para você montar o seu primeiro negócio. Alta carga tributária, imagina você 30%, 31%, 33% de imposto, que seria uma média, fora uma complexidade fiscal. Mesmo uma empresa no Simples Nacional, os impostos podem ser pesados para quem tem baixo faturamento. Burocracia para manter o negócio 100% regularizado exige um conhecimento contábil muito grande, que os pequenos empreendedores muitas vezes não têm acesso. Imagina você ter um início de um primeiro negócio, né, um pequeno negócio, e já ter um setor contábil ou terceirizar o setor contábil. Então isso dificulta muito, uma barreira de entrada para os pequenos empreendedores. Cristiano sabe que precisou respirar fundo para não deixar a peteca cair. Quando a gente pega 2021, foi uma aceleração muito grande de empreendedores, mas ao mesmo tempo começaram a abrir empresas, começaram a fechar. Porque tem alguns tipos de negócio que a barreira de entrada é muito baixa, você pode começar a produzir suas refeições e vender ali de forma informal, só que ao mesmo tempo você é obrigado a se profissionalizar, entender como funciona, como você consegue gerir um negócio. Então a pandemia ela conseguiu acelerar muito o nosso crescimento, mas também depois ela conseguiu acelerar um certo nível de dificuldade que você tem que ter. As barreiras existem para quem já tem um negócio e para quem quer entrar nesse universo. A economia brasileira ela está sendo um freio de mão para o empreendedor brasileiro. Isso já aconteceu diversas vezes e agora essa cena se repete. Mas isso não tira o ímpeto do brasileiro em acordar todo dia e tentar novamente, empreender, que é a palavra mais correta, para realmente conseguir conquistar seu próprio negócio. A dificuldade da economia brasileira se baseia em fatores macroeconômicos, como políticas de gastos muito mal feitas de anos anteriores, que a conta acaba chegando e a gente sabe que acaba trazendo uma inflação, que é o preço, no final do dia, dos produtos cada vez mais caros e o Banco Central forçando a subir os juros. Como todos esses efeitos já foram comentados e a gente sabe realmente o efeito na prática, você empreendedor entende isso e você que quer abrir seu negócio acaba sabendo desses impasses. Um fator que o brasileiro, o empreendedor precisa entender é justamente que, independente de qualquer dificuldade, o brasileiro ele vai conseguir superá-la. Mas um ponto importante, que falando de dificuldades, todo empreendedor vai se enfrentar dificuldades não só para abrir o seu negócio, na dificuldade tributária, na dificuldade de captar recursos, mas ao longo do caminho terão diversos desafios. Então, para você que não quer desafios, não empreenda. Mas você que gosta de desafios, você que estuda, entende os riscos, mapeia todos os principais pontos que podem acontecer no seu negócio, sim, empreender é para você. Isso é muito importante. Então, não é que empreendedor não existe desafios. O empreendedor vai sim sofrer desafios, sempre vai enfrentar desafios. Mas a diferença entre o empreendedor de sucesso e o empreendedor que fracassa ao longo do tempo é a capacidade de enfrentar seus desafios e analisar os riscos iminentes ao seu negócio. Então eu vejo que, independentemente do governo que traz uma certa dificuldade no ambiente de negócio, basta você fazer sua lição de casa. O empreendedor precisa entender, sim, quais são os riscos relacionados ao seu negócio e, claramente, isso vai afetar a rentabilidade do seu negócio e a sustentabilidade ao longo do tempo, a perenidade do seu negócio prosperar, crescer cada vez mais ao longo dos anos. Os especialistas alertam: é preciso considerar pontos importantes antes de decidir qual o melhor ramo para empreender em 2025. No Brasil, o empreender é um dos grandes desafios, né, que a gente tem por conta de muitas qualidades que o empreendedor tem que ter. Mas eu acho que a gente poderia começar citando da seguinte forma, né? Eu acho interessante a ideia de ter um planejamento, porque empreender eu acho que é mais um estilo de vida, né? Às vezes você pode primeiro planejar ter uma experiência em alguma área, então às vezes primeiro você trabalha em algum setor, em alguma empresa, para adquirir alguma habilidade, entender ali os desafios de como seria montar um negócio, né? Depois de acumular certa experiência e também acumular recursos, porque todo primeiro negócio é importante que você tenha algum volume financeiro disponível, você parte ali para montar o seu primeiro negócio, digamos, né? Se é a sua primeira empresa, talvez um bom primeiro passo também seja escolher uma área
que você tenha alguma habilidade natural. Vou dar alguns exemplos. Às vezes você é muito bom de cozinha, talvez trabalhar ali com venda, né, de comida, ali, alguma coisa possa fazer sentido. Muitas pessoas são muito boas na comunicação, então trabalhar com algum tipo de venda de produtos pode fazer sentido. Se você tiver essa oportunidade de agregar alguma habilidade natural que você tenha ao seu negócio, eu acho que é um excelente primeiro passo. Este ano promete ser desafiador. Entrar de cabeça no mundo dos negócios trará sucesso para quem for ágil e inovador, capaz de entender que o futuro do empreendedorismo será digital, colaborativo e consciente, ou seja, novas tendências. Toda empresa deve começar por aí. A ideia de negócio parte da solução de um problema de uma fatia de um determinado público, né? Então, quando você tem um negócio que atende uma expectativa de público e entrega valor a esse público, a possibilidade de sucesso é muito grande. Um país que não falta gente com força para empreender e prosperar. Os desafios são enormes no Brasil, mas eu acredito que com muita fé e trabalho duro a gente consegue superar esses desafios. Achar o caminho certo a percorrer pode ser a tarefa mais difícil. Nós sabemos que os grandes empreendedores não são só os maiores que faturam bilhões, mas sim os pequenos e médios que fazem o Brasil crescer. E isso, independentemente da taxa de juros, independentemente da inflação, os pequenos e médios continuam crescendo. Claro que as políticas públicas são importantes através do MEI, que foi um grande marco, né, do microempreendedor brasileiro. As políticas públicas são importantes, a gente ainda cobra tanto os deputados, senadores, executivo, para continuar fazendo medidas importantes no empresariado, mas o empresariado brasileiro, que eu digo, a gente está falando aqui em determinadas regiões, se é no sul, se é no nordeste, se é no norte, se é no nordeste, independentemente da região. A gente sabe que tem oportunidade, o Brasil é conhecido como o Brasil de 10 Brasis, ou seja, um Brasil tem a sua regionalização e, ao mesmo tempo, tem oportunidades únicas que o empresário brasileiro sabe explorar muito bem. 2025 só está começando, mas cheio de oportunidades. É natural que anualmente novas tendências surjam e, consequentemente, os setores tenham que se adaptar. E este ano não será diferente. Além disso, tem que ficar de olho na economia. É muito importante você mapear se é uma oportunidade, uma necessidade e qual o planejamento estratégico que você vai fazer para poder ter aí uma saúde maior do seu negócio. Enfrentamos períodos bastante críticos da economia e que demandou a gente se tornar cada vez mais firme no que estava fazendo, sem fazer nenhuma extravagância, não gastar além do que você ganha. E é uma dificuldade do empreendedor, principalmente quando ele está iniciando. Empresas especializadas em pesquisas de mercado e analistas já indicam o que tem de dar certo e precisa ser prioridade no mundo dos negócios. Segundo o levantamento do Panorama 2025, as tendências para este ano incluem produtos e serviços digitais, sustentabilidade e uso de inteligência artificial. As principais tendências para 2025, principalmente, são relacionadas à tecnologia. Tudo se fala em eficiência, em redução de gastos nesse ambiente macro totalmente desafiador. Então, o empresário ele precisa entender como fazer mais por menos. E a tecnologia ajuda muito isso. Tanto o AI, a famosa inteligência artificial, que muito se fala dela, mas é pouco aplicado nos pequenos negócios e cada vez está ficando mais acessível. Sim, é importante você também estudar isso. O outro ponto importante, quando a gente fala de tecnologia, são adoções dos canais digitais. O meio de comunicação que você estuda, que você busca informações, está cada vez mais dinâmico. Você hoje não só assiste pela televisão, assiste pelo celular, assiste pelo computador, se busca por diversas fontes. Isso é muito importante. Você precisa realmente buscar diversas fontes de informação para o seu negócio. A tecnologia está aí para isso, está cada vez mais acessível você buscar informação. Temos procurado estar sempre atualizado com os equipamentos e as novas tecnologias. Agora nós estamos no desafio da inteligência artificial. Estamos com um profissional na empresa para fazer isso nas áreas. Estamos fazendo toda uma transformação digital. Agora, as dificuldades, né? Eu acho que tem empresas que não têm essa visão clara da necessidade de fazer essas mudanças, ela enfrenta dificuldades.
Nós participamos todos os anos dos 3 maiores eventos internacionais que acontecem lá fora, exatamente para a gente se atualizar com as tendências, com o que está acontecendo no mundo. E isso a gente traz para os nossos clientes e também tentamos aplicar aqui. E tecnologia tem sido algo que a gente persegue e que a gente busca sempre implementar aqui, também para ajudar a preparar a nossa equipe para ajudar nossos clientes. Mas isso não quer dizer que você não pode empreender em outros ramos este ano. A verdade sobre abrir um negócio é saber usar as tendências a seu favor. Moacir tem uma empresa. Ele trabalha com investimentos e a tecnologia é a grande aliada. Afinal, de qualquer lugar do mundo ele consegue trabalhar e trazer novos clientes. A nossa empresa Mais Investimentos, nós temos uma estrutura muito enxuta e nós focamos em ter bons clientes. Nós sempre buscamos manter bons clientes, sempre buscamos satisfazer o cliente em primeiro lugar, para que nós fôssemos muito bem recomendados. Então, no Brasil, no mundo hoje em dia, toda essa questão da digitalização, de você fazer ali funil de vendas e você fazer todo um trabalho digital, mas no nosso ramo, que nós somos um escritório de assessoria de investimentos, o boca a boca ainda é uma das melhores propagandas que existe, porque é um relacionamento de confiança, né? Então, sempre que nós somos recomendados, é sempre uma pessoa que já conhece o nosso serviço e recomenda para outra. Então, é basicamente assim. Quando você foca no cliente, você deixa o cliente satisfeito e é assim que estamos aqui até hoje. Focando no cliente e estruturando uma equipe, uma estrutura, né, na verdade, empresarial cada vez mais organizada e focando em bons clientes. Uma dica importante de quem entende de negócios é saber separar o sonho da realidade. Nem sempre o que você deseja alavancar é a necessidade do outro. A empresa tem que ir de encontro com o que o público quer, com as necessidades do dia a dia. Empreender é um quebra-cabeças e, às vezes, o sucesso está no desafio diário. Foi o que aconteceu com Renata e Rodrigo. O casal tinha o sonho de empreender, porém não sabiam por onde começar. Foi a falta de um móvel, isso mesmo, um móvel para casa, que veio então o start para um grande negócio. Tudo começou quando eu casei com uma necessidade que eu me deparei, né? Fui morar num apartamento de 59 metros quadrados e eu e meu esposo, a gente sentiu a necessidade de ter uma sala de jantar mais aconchegante, que coubesse toda a nossa família. A gente tinha o intuito de reunir a família e com uma mesa com 4 cadeiras seria impossível. Queríamos ter filhos, queríamos ter uma casa cheia, né? Mas para isso a gente começou a pensar e pensamos em fazer um banco. A gente imaginou um banco que seria a solução. E a gente começou a procurar e não encontramos nenhum lugar para fazer e muito menos que estivesse pronto. Até que a gente encontrou uma loja de um senhor que vendia móveis muito antigo, ele já tinha 60 anos, uma loja de bairro, e a gente foi lá e perguntou também para ele. A gente percorreu a cidade de São Paulo inteira e ele falou: olha, o que vocês estão procurando? O nome é Canto Alemão. E aí a gente falou: nossa, agora com o nome, né, quem sabe fica mais fácil. E aí começamos a procurar e aí ninguém nem sabia do que se tratava. E aí a gente resolveu fabricar esse móvel. Rodrigo colocou a mão na massa e o móvel ganhou forma. Demorou um ano para o desenvolvimento dessa peça, porque eu fui estudar sobre marcenaria, tapeçaria, carpintaria e sobre projetos, né? E aí demorou quase um ano para desenvolver a primeira peça. Quando essa peça foi finalizada, a Renata, né, minha esposa, postou assim, sem intenção nenhuma no Facebook, né, que ela tinha, em meados de 2013, 2014. A gente tem a primeira postagem. E aí, essa primeira peça chamou muita atenção, porque realmente ficou linda e não tinha nada no mercado. E começaram a surgir pessoas interessadas em saber primeiro o nome. E a Renata falava: olha, isso daí, qual o nome, Rodrigo, disso daí? Eu falei: eu me baseei num canto alemão, num produto que já está em desuso, né?
Na verdade, a gente inovou, mas o conceito já existia de banco contornando mesas para caber mais pessoas. O conceito já existia, então a gente manteve o mesmo conceito, só que inovamos. Então as pessoas perguntavam qual é o nome desse produto. Aí a Renata falava, Canta Alemão. Poderia ter chamado outra coisa, mas a gente quis preservar a origem do conceito de bancos que contornam mesas. Empreender veio como um presente para o casal. Renata e Rodrigo perceberam que o móvel também atendia à necessidade de muitas famílias. Eu ia postando as fotos de como estava ficando o banco. E isso gerou, assim, entre a família e os amigos, gerou muitas curtidas, o pessoal gostou, aprovou, começou a dar forças e achar interessante a ideia. Até que essa foto, quando finalizou, eu coloquei, postei, fiz questão de postar para as pessoas verem, né, como que ficou o resultado, que realmente ficou muito bonito. E aí muita gente começou a entrar no meu perfil e me perguntar sobre onde eu tinha comprado. E eu dizia, não, eu que fiz, eu e meu esposo fizemos. E as pessoas começaram a perguntar como, a gente tentava explicar, mas realmente era muito difícil, muito trabalhoso. Hoje eles atendem o Brasil inteiro, com fabricação própria e lojas na capital paulista. Hoje nós temos uma fábrica, uma linha de produção de canto alemão, as mesas que o acompanham, que as mesas elas obrigatoriamente precisam ser feitas após a definição do canto alemão. E considerando também a geometria de cada espaço. Vende esse produto, envia para praticamente o Brasil inteiro. Nós atendemos de forma 100% online, mas temos também a loja física para aqueles clientes que queiram visualizar um canto alemão, que queiram ver o acabamento, o conforto antes da aquisição. E para não ficar para trás em nenhum momento, eles investem em tecnologia e na abordagem digital. Na questão das redes sociais, que nas redes sociais eu consigo também ir lá, né, fazer uma live ao vivo, explicar sobre a minha fábrica, explicar sobre o produto. As outras redes sociais também, todas a gente começou a aparecer em todas as redes sociais e sempre com essa missão de trazer uma solução para as pessoas, né? E o desejo de unir as famílias, porque é uma área de alimentação. Rodrigo aposta em projetos inovadores, soluções tecnológicas e sustentabilidade. Afinal, são as tendências para este ano. E com isso, faz a empresa voar cada vez mais alto. A nossa produção, ela se baseia em princípios de sustentabilidade. Desde a utilização dos materiais, que são muitos materiais são ecológicos, madeiras, uma variedade de madeiras ecológicas, né? Passando pelo processo de produção, onde basicamente nós não geramos resíduos da linha de produção, a emissão desses resíduos na natureza praticamente não existe na nossa fabricação e o reaproveitamento também desses insumos na própria linha. Tá? Então hoje nós estamos totalmente alinhados aos princípios e às orientações de sustentabilidade do mercado. E tem outro lado do empreendedorismo que chama atenção. Dados recentes da Associação Brasileira de Franchise mostram um crescimento de 12,1% no setor de franquias no terceiro trimestre de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O ramo mantém a trajetória positiva e tem grande potencial de expansão para 2025, como explica Cláudia Bittencourt, consultora e especialista em franquias. Como nós atuamos com franchise, nós consideramos que a gente tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento, tanto para diminuir a informalidade dos pequenos negócios no Brasil, porque muitos negócios deixaram de ser informais em função do franchise, porque ele teve condição de entrar no sistema de franquias, isso teve uma contribuição muito grande, aumenta a riqueza do país e a gente se sente parte desse processo, porque nós fazemos por ano uma média de 100 projetos de crescimento, de expansão de negócio e muito deles com franquia, de preparar a empresa para ser uma franqueadora. Então,
que a gente espera é que esse processo continue, que a gente continue tendo condições e seja preparado para ajudar mais e mais empresas. Para empreendedores de primeira viagem, a abertura de uma franquia pode ser um bom negócio, já que permite o conhecimento prévio do valor necessário para começar, além de poder contar com a credibilidade e apoio da rede franqueadora. Redução de riscos através de um modelo já testado. Quando você começa um negócio do zero, há muitas incertezas. Será que o produto vai vender? Será que a estratégia de marketing funciona? Como estruturar um bom atendimento? Já uma franquia, ela resolve esse problema, pois você entra num modelo que já foi validado e replicado com sucesso. Segundo lugar, previsibilidade financeira e uma estrutura pronta. Abrir uma empresa por conta própria pode levar a custos inesperados. Com a franquia, você sabe exatamente quanto precisa investir, quanto tempo leva para recuperar esse dinheiro, o seu ROI, e quais são os custos fixos. Além disso, muitas franquias já têm um plano de operação definido, o que economiza tempo e evita erros comuns. Terceiro, força da marca e credibilidade no mercado. Construir um nome do zero leva tempo. Uma franquia já chega ao mercado com reconhecimento, o que facilita atrair clientes logo já no início. Para empreendedores de primeira viagem, a abertura de uma franquia pode ser um bom negócio, já que permite o conhecimento prévio do valor necessário para começar, além de poder contar com a credibilidade e apoio da rede franqueadora. As franquias, elas são um modelo de negócio que elas crescem acima da média e têm um baixo índice de mortalidade. Então, olhando sobre essa perspectiva, ela é um bom negócio, mas vai muito do perfil do empreendedor e também do setor, do segmento que ela está inserido, né? Então, tem pessoas que se identificam muito bem com esse modelo de negócio, porque tu não tem o aspecto tanto tu tem a colaboração, a facilidade até um modelo testado, isso dá mais segurança para quem está iniciando o empreendimento, mas, por outro lado, aquele empreendedor que tem uma visão mais inovativa, que gosta de desenvolver mais, ele se sente um pouco mais preso e ele acaba optando por um caminho individualizado, não necessariamente dentro de uma rede, de uma central ou de uma franquia. Mas ele tem que olhar, então, o seu perfil, o universo que ele está inserido. A gente sabe que tem mercados que eles são muito mais difíceis de serem competidos isoladamente, né, como o próprio mercado de brinquedos ou mesmo de farmácias, de lojas de ferragem, que eles tendem a ter uma competição tão acirrada que ter uma estrutura mais robusta e profissionalizada por trás permite que ele consiga entregar um produto a um preço mais baixo, mais competitivo e, consequentemente, se dedicar ao seu esforço, não nos elementos de compra, preparação e gestão, porque ele já recebe isso pronto, e sim nos elementos de diferenciação, de atendimento. Então, sobre essa perspectiva, ela pode sim ser um bom começo, mas tem que ser avaliada aí no caso a caso. Empreender em franquias pode parecer menos complexo. Porém, como todo negócio, ter uma estrutura adequada garante a evolução da empresa. Eu, então, comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria para decidir o que é que eu ia fazer. E acabou que desses primeiros trabalhos eu gostei de ser consultora e continuei na consultoria. Evoluímos muito em desenvolvimento de negócios. No final, isso foi em 85. No final da década de 80, começou o franchise no Brasil. Então, eu comecei a ser procurada para ajudar alguns empresários a fazerem os seus processos, os seus manuais para as redes de franquia, para a marca que ele estava franqueando. E acabou que a gente se especializou muito em expansão de negócios. Hoje a gente trabalha não só em estruturação, mas muito com desenvolver as empresas para que elas façam uma expansão segura no mercado, sem colocar em risco a marca. Mas nós trabalhamos com todos os canais de vendas. Na realidade, nós estruturamos o canal de venda daquele empresário que quer fazer uma expansão para os mais diversos estados ou na região que ele tem interesse. Então, ele tem que entrar preparado e a gente prepara essa empresa para esse processo todo de expansão. Além disso, nós trabalhamos também com os canais de venda, mas todos os canais, franchise, licenciamento, rede própria, ou transformar uma rede própria em franchise. Então, esse é o nosso core principal, que é desenvolver empresas, né,
para que ela faça uma expansão segura, multiplicar esse sucesso dessa empresa e realizar o sonho desse empresário de crescer e se multiplicar em várias regiões do país. Especialistas alertam: ter uma franquia precisa de muita dedicação, auxílio de profissionais experientes e qualificados em todas as etapas para conseguir sustentar o negócio. Quem atua em consultoria, ela tem alguns princípios que ela tem que seguir para que ela continue numa consultoria. Primeiro é estudar, estar sempre à frente do que está acontecendo no mercado, porque como consultora ela vende conhecimento, você vende algo novo que vai melhorar a vida daquele empresário. Então você tem que estar com a equipe atualizada, que sempre estuda, e isso a gente sempre fez, até por uma própria característica minha que eu gosto muito de estudar. E a entrega de um trabalho bem feito, de uma entrega bem feita, acaba gerando outros trabalhos e a remuneração e o crescimento é consequência disso. Então, assim, acho que a dificuldade hoje durante esse período, realmente é enfrentar um mercado com grandes mudanças constantes. É importante destacar que existem diversos segmentos para investir em franquias e todos eles apresentaram crescimento em 2024. Entretenimento e lazer, alimentação, limpeza e conservação, hotelaria e turismo, saúde, beleza e bem-estar. O que se vê é a alta do empreendedorismo no Brasil como instrumento de inclusão social, ou seja, há espaço para todos. A inclusão social e o empreendedorismo sempre andaram lado a lado, até porque você conseguir emprego quando você não tem uma boa experiência passada ou não tem uma formação bastante sólida, né, fica mais difícil. Né? Agora, empreender não. Ninguém vai olhar o teu currículo para empreender, quando você vai empreender. Né? Assim, resolvi montar o meu negócio e alguém vem comprar alguma coisa de mim, ele não está preocupado com o meu gênero, com a minha cor, com a minha formação, com a minha origem. Então, veja, o empreendedor, ele tem sucesso à frente do negócio dele em função de méritos e competência própria, né? Fundamental que, em função da dinâmica acelerada que a gente tem no mundo dos negócios hoje, o empreendedor esteja permanentemente, de forma continuada, se lapidando, profissionalizando sua gestão de negócio, né? Então, assim, atuar como empreendedor independe da sua origem, da sua cor, do seu gênero, da sua formação. Então, de alguma maneira, a inclusão social e o empreendedorismo sempre andaram ombro a ombro. Vivemos em um país que vibra prosperar em qualquer lugar. Os caminhos são complexos, mas quando se dá o primeiro passo na direção certa, o sucesso é o resultado. No Brasil, requer muita resiliência. Às vezes, você tem que lidar com tudo isso e o resultado demora a aparecer. Às vezes demora, você passa 1, 2, 3 anos e nada, mas não digo também que nunca passou pela nossa cabeça desistir, mas eu tenho sócios que são pessoas extraordinárias e ninguém nunca deixou o outro desistir, basicamente. Momentos ruins sempre terão na vida de cada empreendedor, mas se você tiver boas pessoas ao seu lado, pessoas que possam te apoiar, você vai longe, né? Se você não tiver ninguém, meu amigo, se for só você e Deus, vá na fé que quando a gente não desiste, a gente consegue também. Então, os desafios são enormes no Brasil, mas eu acredito que com muita fé e trabalho duro a gente consegue superar esses desafios. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais. Uma ótima noite para você e até mais.
Documento Jovem Pan. Realização Jovem Pan News.